Boa tarde, paz e graça em nome de Jesus de Nazaré. Povo de Deus, o que eu vou falar hoje é muito sério para todo o povo que se diz evangélico. A Bíblia fala que por fim dos tempos, alguns apostatariam da fé. E quando acontecesse tudo isso, saberíamos que estava muito perto do fim. E nós estamos, pelo que diz a Bíblia, estamos muito perto do fim. E o que eu quero dizer hoje é que dentro das igrejas hoje, a gente vê muitas coisas que são erradas. Errada no sentido erro. A gente vai ver a vida de cada um de nós e olha a Bíblia o que ela diz para cada um de nós. E a gente sabe que Jesus falou uma parábola, a parábola da semeadura. Um caiu na beira da estrada, um caiu no meio do pedregal e o outro caiu no meio do espinho. E a outra semente caiu numa terra boa e produz 30, 60, 70 e até 100%. Onde eu quero chegar com isso? Onde eu quero chegar é que hoje, o dia de hoje, o que a gente vê dentro das igrejas é pessoas que estão bem vestido, mas estão mostrando as suas vergonhas, as suas carnes. E muitos ali olhando e até mesmo desejando aquela carne, viu? Além de pecar, ainda faz os outros pecarem também. Hoje a gente olhando a Bíblia, hoje a gente sabe que a Jezebel, a pombagira, ela está no meio de muitas mulheres que estão caminhando e andando dentro da casa do Senhor. A Bíblia também diz que entre o trigo também tinha outra parábola que se chamava joio no meio do trigo. São coisas que Jesus disse para não apartar. E não vai ser apartado enquanto não chegar o fim, para que Jesus venha fazer a colheita, empenque o joio todinho, amarre em feixe e jogue no fogo para queimar noite e dia. E o trigo colocar no seu celeiro, no celeiro do Pai. Tudo isso, gente, a gente vê hoje acontecendo nesse mundo. Pessoas que estão dentro da igreja, que se diz evangélico, mas que estão se vestindo igual as meretrizes que se vestiu de primeiro. Como as meretrizes se vestiu para chamar a atenção dos homens. Entendeu? Naquela época as meretrizes faziam isso para chamar a atenção dos homens, para que os homens fossem até elas. E hoje a gente não sabe, gente, se, com todo respeito às meretrizes, a gente não sabe mais se são meretrizes, se são senhora, se são evangélica ou o que são da vida, porque hoje a gente não sabe mais. Não dá para saber, porque a Bíblia diz: quem é de Deus, ele sabe se vestir, ele sabe andar, ele sabe caminhar, ele sabe negociar, e tudo que ele faz é para o agrado do coração de Deus. Porque quando um homem ou uma mulher veste uma roupa dessa indecente,
que tem muitos homens que estão fazendo isso também dentro da igreja, se vestindo com espírito de efeminado e estão fazendo as mesmas coisas também. Chego lá, se assento e aí aparece tudo, as nojentezas também, as curvas da perna, da bunda. Isso chama-se espírito afeminado. A pessoa não sabe que aquele espírito está na vida dele, mas aquele espírito está na vida dele de uma pessoa afeminada, porque o grupo de espírito imundo, eles são tudo de uma panela só. Jezebel, pombagira, efeminado, tudo esses atos, tudo ato de sensualidade, esses atos todos, eles são os mesmos espíritos que vivem naquelas pessoas, fazendo aquilo com elas, para andarem daquela maneira depravada. Como a Bíblia diz, depravada. Porque quando uma mulher anda numa situação dessa, a gente vê aquele movimento todo, aquele volume todo, o olho do homem, ele vê, ficou para ver, para enxergar. E ele vai ver aquele monte de carne, muitas vezes vai desejar. Então, além de a pessoa que está lá pecando, ainda vai fazer os outros também pecar, assim como as mulheres e os homens hoje, que deveriam olhar mais para Deus e pedir para Deus libertar daquilo, para que possa se vestir decentemente dentro da casa de oração, junto com os outros, para que possa dar um bom testemunho, para que o nome de Deus seja glorificado, para que o nome de Deus seja adorado. E hoje, pelas obras que o homem e a mulher faz, como eu já disse, tem a semeadura, que foi todas as sementes que foi deixado pela beira da estrada, do pedregal, do espinho, e dessa maneira hoje vive muitas pessoas dentro da igreja, dentro da congregação. Uns se preocupam com o dia a dia da sua vida, outros no começo recebem com alegria, mas vem a tribulação, as aflições, a pessoa larga e quer viver a mesma vida que vivia no Egito, na casa da servidão do pecado, viu? Enquanto a pessoa olha para trás, vê aquela vida, uma vida fácil, que lá no caminho do inferno, ninguém te dá um palpite na tua vida, e tudo que tu fizer de errado, tu é elogiado, porque as trevas, ela não enxerga, é treva. Mas quando bate na luz, a luz vai enxergar e vai mostrar os teus pecados. E é por isso que existe congregação, para que todos congreguem junto à igreja, se reúnam para buscar as palavras do Senhor, para se libertar e também para o adorar. Mas nós temos que mudar a nossa vida, porque Jesus chamou nós, não foi para imundícia de novo. Jesus chamou nós para nós seguir para frente, para o nosso alvo, para a salvação, para a vida eterna. Ele diz: quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Renegue o seu passado e viva uma nova criatura. Revista-se de Cristo. E quem anda com Deus, ele sabe se comportar, ele sabe se vestir, ele sabe ter respeito para com os outros, ter consciência, ter amor. Às vezes assim você diz: não, mas Deus só quer o coração. O coração é aonde Deus mora quando nós permite, mas o nosso corpo tem que ser santificado para que Deus habite. Já pensou, Deus vai morar numa casa velha? Deus vai morar numa casa suja? Não. Deus vai morar numa casa bonita e limpa. Então temos que zelar do nosso corpo para não mostrar as nossas imoralidades sexuais para os outros. Não interessa. Quando você
tem esse pensamento de mostrar, é porque você quer mostrar, você quer ser elogiado.